Aqui na companhia do jornalista, ator e escritor Anderson Machado. Queria que você falasse um pouco da aventura desse livro, A Descoberta das Américas, o teatro de Júlio Hadrião, em que você faz um mergulho, né, sobre esses solos teatrais. Fala um pouquinho desse seu trabalho maravilhoso aqui de roteiro. Obrigado. Olha, esse livro, na verdade, faz parte, né, assim, ele é uma adaptação de uma pesquisa científica que eu fiz de mestrado em artes cênicas na UFMG em 2015. E aí o Júlio Hadrião me ajudou bastante, passando todo o material da peça, e eu acabei estudando o processo criativo da Descoberta das Américas, né, bem detalhado, e ao mesmo tempo eu também fiz uma reflexão sobre o panorama cultural do Rio de Janeiro dos últimos 25 anos, especialmente sobre monólogos e espetáculos solos. E a minha primeira curiosidade inicial foi o seguinte: por que é que estava tendo tanto monólogo, tanto espetáculo solo? Por que essa popularização desse tipo de gênero teatral? Né? Então, a partir dessa curiosidade inicial, eu comecei a ver muitos espetáculos. Eu, inclusive, queria fazer um festival de espetáculos solos em Belo Horizonte, a cidade onde eu vivo, mas infelizmente não consegui captar. Tive a aprovação da Lei Rouanet, mas não deu para captar, então aproveitei esse conhecimento que eu tinha e entrei de cabeça nesse tipo de gênero que, na verdade, não é bem explorado na academia brasileira. E eu, como sou jornalista, procurei também passar esse conteúdo para um público leigo também, para não ficar tão tecnicista, tão vertido profundamente na linguagem teatral. Claro que não deixa de ser uma análise teatral, mas também quem é leigo terá um acesso a uma linguagem acessível também. E é uma coisa, o monólogo é uma aventura que muitos atores deixam para uma determinada etapa da vida mais madura, porque é um desafio muito solitário, né? Exatamente. Como é que você viu nos papos com o Júlio Hadrião e até com outros atores que você pesquisou material, de como é esse encontro do ator com ele mesmo na circunstância do monólogo? Você foi num ponto que é uma característica fundamental do monólogo: a pessoalidade, ou seja, não tem como o monólogo não ser exclusivamente daquele ator, porque a história de vida dele, todo o arcabouço cultural, gestual, do corpo, da voz, isso, está tudo junto ali. Então, o Júlio, por exemplo, acaba sendo um pouco autobiográfico. Eu lembro de um colega meu que ele estava tendo dificuldade de fazer o monólogo a primeira vez que ele fez, e ele só começou a dominar realmente a cena quando ele falou assim: é pra mim, e sou eu. E a partir do momento que ele juntou uma coisa meio autobiográfica, Fiz uma amálgama, isso, aí sim ele começou a trabalhar a potencialidade artística dele. É muito interessante isso. Outra coisa também, até tem alguns críticos aqui, o José da Costa, por exemplo, ele analisou, no início da primeira década do século XXI, ele analisou dezenas de monólogos no Rio. E ele disse o seguinte, que uma característica muito marcante é a chamada frontalidade da cena. O que é isso? Eu estou diante da plateia, o meu diálogo é com a plateia. Então essa frontalidade é uma característica muito marcante dos monólogos brasileiros, em geral. E muitos quebrando essa coisa da quarta parede, né? Também. A quarta parede também é isso. Eu acho assim, o público, na verdade, é um veículo de diálogo, né? Sim. Sozinho em cena, mas diálogo, a única capacidade é aquela história: eu estou sozinho em cena, vamos entrar num jogo, né? Um jogo artificial de representação em que você tem que embarcar nessa minha aventura. É mais ou menos isso. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento de Banco Cultural, sucesso nessa noite especial, obrigado. Em que o espetáculo do Júlio está completando 18 anos em cartaz. Exatamente hoje, dia 13 de setembro de 2023, a estreia foi em 13 de setembro de 2005. Então, é realmente hoje um marco histórico do teatro brasileiro. Imagine uma peça que dure 18 anos, não é qualquer um. Então o Júlio é um herói. É um herói. Herói da resistência da cultura brasileira. Isso aí. É? Valeu, meu amigo. Prazer. Obrigado. Prazer. Foi ótimo. Obrigado.